2 textos, por favor. Eu quero ler Isaías 14, 24. Eu vou pregar em outro texto, mas esse texto tem me impactado muito. E antes de começar a ministrar a palavra, eu quero ler para que ele sirva da nossa introdução hoje. Isaías 14, 24. E logo depois nós vamos ler Gênesis de 22, de 9 a 14. Uma das coisas que nós precisamos é reconhecer constantemente a grandeza, a soberania, o poder de Deus. Nunca pode passar desapercebido. Esse texto diz assim, queridos: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Queria que a igreja lesse comigo e você pudesse, em nome de Jesus, receber o discernimento da soberania, da grandeza de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo que você chama seu, sobre a igreja do Senhor, sobre o nosso país, sobre a vida, né, como um todo. Então vamos ler juntos, diga comigo: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Então eu quero começar essa ministração dizendo: é a vontade de Deus que vai prevalecer em nossas vidas. Coisas assim, por mais difíceis que nos pareçam, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Pode demorar aos olhos humanos, pode ser assim, algo impensado, mas o Espírito do Senhor que está sobre nós vai fazer convergir todas as coisas para que, como Deus pensou, assim suceda. Como Deus determinou, assim se efetue. Hoje o pastor Derossi terminou a ministração da manhã, não é? Falando que Jesus, ele assume para si tudo que concerne a noiva. Ele toma as dores, não foi, pastor, a expressão que o senhor colocou? Toma as dores. Então, nós deixamos, queridos, de pertencer a nós mesmos. E passamos a pertencer ao Senhor. Então, sobre nós está decretada a vontade de Deus. E eu quero lembrar você e te alegrar com esse texto. A vontade de Deus, ela como, igreja? Vamos dizer juntos? Boa, perfeita e agradável. Agora vamos ler o texto de Gênesis, é sobre ele que eu vou ministrar hoje, 22, de 9 a 14. Quero estudar esse texto hoje junto com você, pedindo ao Espírito Santo a revelação de Deus, porque todos nós queremos ver a ação da provisão de Deus. Mas nós precisamos entender os princípios que Deus traça para essa provisão. Gênesis 22, de 9 a 14, diz assim: e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Diga: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Pai, nessa manhã nós viemos à tua casa para ter um encontro verdadeiro contigo. Saímos dos nossos lares porque o nosso coração
como suspira a costa pelas correntes das águas, tem sede do Deus vivo. E agora eu te peço que a Bíblia se torne viva. Eu te peço que o Espírito Santo pregue essa mensagem aos nossos corações. Que seja densa a nuvem da tua presença nesse lugar. Se manifeste o Espírito da profecia entre nós. Na autoridade do nome de Jesus, toda voz, todo espírito contrário ao teu, nós repreendemos e expulsamos. E submetemos o nosso espírito, mente e corpo ao Espírito do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o povo de Deus diga amém. Sabe, queridos, para nós vermos a ação de Jeová Jireh, o Deus sobre o qual nós lemos nessa manhã, que como ele pensa, sucede. Como ele ordena, assim se faz. Algumas coisas precisam ser vividas. Nós não podemos achar que as coisas vão acontecer de uma maneira automática na vida do crente. O crente às vezes tem a impressão de quando ele chega a Cristo, tudo mais vai se desenrolar como um tapete que vai abrindo assim, ele vai passando lentamente, sem nenhum tipo de atitude, de postura ou de princípio espiritual a ser cumprido. E a Bíblia nos conta várias experiências. Essa mesma mensagem pode ser pregada com vários textos bíblicos, mas hoje eu tomei aqui a vida de Abraão, porque é um simbolismo, você vai entender. E Abraão, a primeira situação que ele entende aqui, quando Deus o confronta com um teste, é que ele estar em obediência seria o início dessa proposta de Deus, para que ele saísse com um resultado positivo. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão depois que ele esperou por muitos anos o cumprimento da promessa, e o seu filho nasceu. Deus veio a ele e disse: leva-me o teu filho e oferece-o como holocausto diante da minha presença. A Bíblia pode trazer para nós alguns outros exemplos, mas esse de Abraão é um dos mais fortes, de um pedido ilógico de Deus. Muitas pessoas ficam travadas em sua vida espiritual, porque elas querem entender com a mente humana o processo de Deus fazer as coisas. Diga comigo, as coisas espirituais se discernem no espírito. Se você tentar caminhar com Deus entendendo as propostas de Deus com lógica, você vai parar. Você não vai levar adiante. Não tem lógica dar primeiro para receber. Não tem lógica, muitas vezes, você oferecer perdão a algo gravíssimo. Orar por quem te persegue. Abençoar quem te amaldiçoou. A lógica humana vai em outra linha. Mas a palavra de Deus nos convoca para uma vida onde a lógica do homem fica em segundo lugar. E em primeiro lugar vem a obediência, a submissão, a disposição de seguir a Deus do modo de Deus e não do nosso. Quando Deus falou isso com Abraão, ele viu: eu vou ter que render o meu coração, eu preciso demonstrar confiança. Você sabia, querido, que Deus, ele faz controle de qualidade da nossa fé? Diga quem está do seu lado, Deus está fazendo controle de qualidade. Quem aqui junto comigo, vamos falar numa expressão humana. Vocês vão entender o que eu vou perguntar. Quem aqui percebe que tem vários níveis de fé? Diga amém. Quem aqui percebe que tem pessoas que andam com Deus de uma maneira mais reta, mais íntegra e mais fervorosa do que outros? Se você entende isso, também diga amém. É claro, há vamos dizer, eu não sei qual seria a palavra adequada, nível talvez não, mas existem dimensões de fé que são vividas. Tem pessoas que as águas estão dando lá no tornozelo. Tem pessoas que as águas estão dando nos joelhos. Tem pessoas que as águas estão nos lombos. E tem pessoas que estão nadando na dimensão daquilo que o Espírito Santo promove. E sabe, queridos, esse controle de qualidade de Deus, ele tem como pré-requisito o teste da nossa fé, o teste da nossa confiança. E eu pensava por muito tempo, pastor Marcos, que era só uma questão de Deus falar assim: eu quero provar o seu coração, minha filha. Então lá vai a situação. Não, não é isso. Deus não quer simplesmente nos provar. Ele, quando nos prova, tem várias intenções. Uma das mais poderosas: santificar o nosso altar.
Você sabia, meu irmão, minha irmã, que todos nós temos altares? Você sabia que o homem tem como tendência em si mesmo levantar ídolos? A Bíblia conta que quando Moisés foi levado pelo Espírito ao alto do monte para receber a lei, irmãos, não eram os ímpios, era o povo de Deus que clamava dizendo a Arão: levanta-nos um Deus. Porque o pastor, ele subiu para o monte, e ele já está lá há muitos dias, e ele não diz nada, ele não volta, ele não aparece. Se brincar, ele morreu na caminhada. Arão, levanta-nos um Deus. E Arão, sumo sacerdote, em vez de dizer assim: vocês estão loucos, vocês estão malucos, é a hora da fidelidade ser provada. Não, tá bom, pega um bode. Vamos levantar. Vamos fazer um desenho aqui, vamos levantar um bezerro de ouro, e diante de um animal que não possa ouvir, que não possa ver, que não possa tocar, que não possa trazer diferença nenhuma na tua vida, você vai se prostrar, porque aquilo traz a você uma ilusão de divindade. Que tipo de abordagem é essa, pastora? Isso é ridículo, isso é infantil. Eu jamais me prostraria diante de um bezerro de ouro. Mas muitas vezes você se prostra diante da sua própria vontade e adora o seu eu, em vez de adorar o Espírito Santo, em vez de adorar a vontade de Deus, em vez de dizer: Senhor, que o altar do meu coração seja santificado. Quando Deus deu Isaac a Abraão, não era para que ele tivesse um ídolo, era para que ele tivesse a continuidade do processo da vontade de Deus feita em sua vida. Então muitas vezes o teste da fidelidade era para a santificação do altar. Deixa eu perguntar para você hoje de manhã, na autoridade do nome de Jesus: o que é ídolo na sua vida? O que é aquilo que você diz: Senhor, não toca nisso aqui não? Se eu quiser, Senhor, que a gente se concilie assim nessa área, tudo bem, mas não toque nas minhas finanças. Não toque, Senhor, na minha família. Não toque, Senhor, na minha reputação. Não toque, Senhor, no meu status. Não toque, Senhor, nessa área da minha espiritualidade. Se Deus permitisse, nós teríamos muitos deuses diante de nós. Mas um dos mandamentos do Senhor é: não terás outros deuses diante de ti. Eu quero declarar nessa manhã: só há um Deus e um único Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Tudo que é ídolo na nossa vida tem que ser confrontado. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, diga amém. Não voa não, irmão, porque enquanto você voa, Satanás rouba a palavra de você. Um altar santificado é o que Deus está pedindo para você hoje de manhã. Santifica o altar. Nem a igreja pode estar junto com o Senhor no altar. Nem a igreja. Nem o seu marido amado pode estar junto com o Senhor no altar. Nem seus filhos preciosos podem estar junto com o Senhor no altar. Ninguém pode estar no altar, porque o altar é do Senhor. E a Bíblia fala sobre essa santificação que o Senhor promove em nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa: vem exatamente através das renúncias, da entrega, do sofrimento. Me dá o teu filho. Olha, Senhor, só quero te lembrar, foi o Senhor que me deu. Ele sabe disso. Olha, Senhor, só quero te lembrar que eu nem mesmo pedi. Ele sabe disso. Olha, Senhor, só quero te lembrar que o Senhor disse que por causa desse menino, Senhor, que ia nascer, que eu até tentei ter ele com a empregada, a minha mulher falou para eu me deitar com a empregada, não deu certo, foi laço, Senhor. Muitos viriam a ti, que grande seria a descendência do Senhor. E o Senhor está dizendo agora: pega a semente e mata. Que coisa doida. Mas Abraão derrubou os argumentos. A Bíblia não fala que ele disse nada a Deus, a não ser, disse ao seu filho: levanta-te. E tomou também o fogo e o cutelo e começou a subir o monte.
E o menino lhe perguntou: pai, onde é que nós vamos? Porque aqui tem fogo, tem lenha, mas não tem cordeiro para holocausto. E Abraão lhe disse: meu filho, o Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Você sabe qual é a resposta de Deus para essa situação que você está orando por ela? O Senhor proverá. Diga mais forte: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Você olha: Senhor, tem isso, outro não tem aquilo outro. A resposta de Deus para você nessa manhã é: o Senhor proverá. Recebe essa palavra na tua vida. Agora eu quero dizer para você, querido, não adianta, segunda coisa, questionar Deus. Como vai ser, Senhor? Eu gosto, irmãos, de umas perguntinhas, não sei por quê. Quem vai ser, Senhor? O que será, Senhor? Mas e aí, Senhor? Eu ainda tenho uma mania de usar uma expressão com Deus que nunca cola. Eu chego e falo assim: Senhor, se o Senhor quiser me revelar. Acho que ele fala: se eu já não te revelei é porque eu não quero. Se eu quisesse, já tinha te revelado. Porque eu quero sempre ter a sensação que agrada a nós. Sabe qual é a sensação que nos agrada? Controle. Tranquilidade. De saber que as coisas estão em ordens. E olha, eu quero te dizer uma coisa: apenas creia, o livramento virá. Como vai ser? É com Deus. Diga: como vai ser? É com Deus. Eu vivi uma situação interessante. Olha como são as coisas. Quero te contar esse testemunho, porque pode ser a sua resposta hoje de manhã. Eu tinha um desafio de pagar um imposto. E aquele imposto tinha que ser pago antes da negociação. Sem o pagamento do imposto, não vinha negociação. Sem a negociação, eu não tinha dinheiro para pagar o imposto. E eu e meu irmão estávamos juntos. E eu falei para ele: eu não tenho esse recurso. E meu irmão falou: eu também não. E eu falei: então tá. E faltava ainda um bom tempo, eu orava: Senhor, manda o recurso, Senhor, manda o recurso. O dia do pagamento era uma segunda-feira. No domingo eu estava aqui no culto e eu chorei. E falei: Deus, amanhã tenho que pagar aquele boleto, Senhor. E eu não tenho, Senhor, esse valor. Nem perto, nem chegando junto, nada. Nem com crédito, nem com nada, Senhor. Eu não tenho, Senhor. Aí eu lembro que o pastor que estava fazendo uma oração de desenvolver a fé num domingo à noite. E eu falei: Deus, eu quero crer, eu prego a tua palavra. E eu quero te pedir: pague esse imposto amanhã de manhã. O Senhor mandou a moeda na boca do peixe e Pedro pagou o imposto. Pague esse imposto amanhã, sem R$1. Tá, e deitei. Irmãos, eu criei. E eu pensava que no outro dia, pela manhã, ia até o meio-dia, ia até o horário do banco estar fechando. Ia acontecer alguma coisa assim, e eu ia ter o dinheiro e eu ia pagar o imposto. E foi chegando 10 horas, 11 horas, meio-dia. E eu pensando: Senhor, eu tenho que pagar daqui a pouco. Senhor, e aquela sensação que eu tive ontem, aquela fé, aquela convicção do teu livramento. E a paz continuava, mas o dinheiro não. Irmãos, de repente me veio uma ideia. Liga para a pessoa que te fez o protocolo e pergunta para ela se esse valor tem que ser pago todo de uma vez. Eu pensei: mas não foi isso que eu te pedi. Eu não te pedi para negociar. Eu pedi para pagar o imposto. Liga para a pessoa. Eu liguei para a pessoa: olha, deixa eu te explicar, eu não tenho esse recurso hoje. Esse recurso realmente tem que ser pago de uma vez? Não. O governo abriu uma exceção e ele pode ser dividido em 4 vezes. Minha dívida caiu para 1/4. E eu pensando: acho que o mover de Deus está vindo por aí. Então, de X eu tinha que pagar 1/4 de X. Melhorou bastante. Aí eu disse: então você pode fazer isso por mim? Posso. Aí a pessoa já gerou um novo boleto, dividido em 4 vezes, sem juros. Senhor, muito obrigado, o Senhor diminuiu minha dívida, mas ela continua aqui. Por hoje, a minha necessidade deixa de ser tanto e passa a ser tanto. E eu continuo te apresentando e falta 3 horas para o banco fechar. Aí Deus falou: agora liga para o seu irmão. E pergunta se ele tem a metade. Senhor, liga para o seu irmão e pergunta se ele tem a metade. Eu liguei para o meu irmão:
é o seguinte, lembra que a gente tinha que pagar tanto? Lembra? Agora a gente só tem que pagar 1/4 de tanto hoje. Ele, glória a Deus, como foi isso? Falei, o governo está dividindo, amém. E aí, você pode pagar metade? Ele, metade eu posso. Aí eu falei assim, então tá. Aí ele disse, ó, vou depositar na sua conta a metade. E a outra metade se vira. Aí eu, Senhor, eu já vim de total para 1/4 e agora eu estou, em quanto, pastor Ricardo? 1/8, né? E agora eu estou em 1/8, Espírito Santo, e falta 2 horas para o banco fechar. Cada hora minha dívida ia ficando menor. Aí eu liguei para o meu marido, meu bem, a dívida diminuiu de tanto para tanto. Como? Falei, dividiu em 4 e o Lau tem a metade. Aí ele falou assim, não, a outra metade eu também tenho. Quando você me perguntou, eu não tinha 12, era 12 mil imposto. Eu não tinha 12 mil, mas 1.500 eu tenho. Falei, então vamos pagar. Aí, irmãos, eu não sabia se eu ia para o banco triste ou alegre. Fui para o banco, paguei o negócio e fiquei assim com aquela sensação esquisita. Deus falou assim, você quer controlar a maneira como eu te livro. O que você me pediu ontem, ajoelhado e chorando naquela igreja, foi pago o imposto. Está pago. Você está começando a compreender alguma coisa? Você quer formular como é que vai vir o livramento de Deus. O livramento de Deus vem de maneiras simples, mas poderosas. O livramento de Deus vem dizendo a você, você vai continuar dependendo de mim por toda a vida. Diga glória a Deus por isso. O livramento de Deus é do modo de Deus. Ah, porque eu queria, porque eu imaginei, porque eu criei. A minha mãe hoje vinha falando uma coisa para mim no caminho. Tem muita gente tentando manipular Deus com jejum. Eu jejuei porque eu clamei, porque eu estou fazendo propósito. Daqui a pouco está brigado com Deus de mal, Belém, Belém. Por quê? Porque coloca expectativas humanas para respostas divinas. As respostas divinas não cabem dentro de expectativas humanas. As respostas divinas, o nome já diz, são divinas e você deve aceitá-las como elas vêm. Diga amém por isso. Então hoje eu quero te dar uma palavra. O livramento do Senhor vai vir, mas vai vir do modo de Deus na tua vida. Ah, Senhor, eu queria tanto ter ido, eu queria tanto ter ido, eu queria ter tanto ter ido. O livramento do Senhor foi você não ir. Você tem que entender como é que Deus está movendo as coisas. Aí naquele dia eu disse, Espírito Santo, então eu peço perdão ao Senhor. Porque eu projetei a tua resposta. Eu só tenho que louvar pelo teu livramento. Como ele vai vir, é com o Senhor. Deus é especializado em nos prover, irmãos. Nos prover de amor, nos prover de paz, nos prover de perdão, nos prover de reconciliação, nos prover de saúde, nos prover de bênçãos financeiras. Ele é especializado, diga amém por isso. Eu estou vendo a irmã Neuza daqui. Nós oramos pela cura dela, não é, querida? Nós cremos na cura dela, mas o Senhor permitiu que ela fosse operada. Ah, porque eu imaginei quando orássemos que na mesma hora aquela situação ia ser resolvida. Gente, o compromisso de Deus é nos livrar, mas não do nosso modo, do modo dele. Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa manhã. Eu volto a dizer aquilo que eu orei no início, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual é o direito de um morto? Nenhum. Deus nos deu vida. E juntamente com Jesus todas as coisas. Cada etapa de vitória de Deus conosco, queridos, é fruto da sua misericórdia. Isaac perguntou para Abraão, então pai, tem fogo, tem cutelo, mas não tem cordeiro. E ele disse, o Senhor enviará o livramento. Existem momentos na nossa vida que a gente diz assim, Senhor, o que o Senhor tem dito não tem nada a ver, Senhor, com o que está acontecendo. É a mesma coisa de dizer que vai ser verde, o troço está vermelhinho. O que eu tenho vivido, Senhor, não tem nada a ver com as palavras proféticas que eu recebo. Geralmente, quando vai chegando o final de ano, né? A gente vai aquecendo a fé e vai recebendo palavras de promessa para o ano seguinte. Ou então a gente está num lugar e vem aquela palavra assim, e Deus está mudando tua sorte hoje. E hoje o Senhor abre uma porta. E aí você começa a traçar na sua cabeça aquela nuvenzinha do desenho em quadrinhos, né? Da sua imaginação. Mas hoje eu quero dizer, igreja, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E
E os caminhos de Deus mais altos do que os nossos. Sabe por quê? A gente pensa naquela imediata intervenção do Senhor, naquela coisa assim, eu preciso de água, me dê água. Mas o Senhor diz, eu vou fazer você trilhar o caminho. Você vai ter a água, mas vai ter a água do meu modo. Você vai ter a água juntamente com o conjunto da obra, do altar santificado, da fé acrescida, dos valores mudados, do coração quebrantado, da família alcançada, do pecado extirpado. Deus, quando Ele está agindo na nossa vida, Ele tem uma visão global, Ele tem uma visão ampla. A gente simplesmente pede, Senhor, remova esse arco daqui. E Ele está vendo o conjunto da obra. Não posso. Faz parte de um contexto. Não é não posso como limite, é não posso como não quero. Não farei assim. Na verdade, Abraão nunca desacreditou da promessa, queridos. Nunca. Se você leu todo o relato bíblico, você percebe que ele repete a promessa várias vezes. Mas ele também precisava viver essa experiência quando os recursos humanos acabam. E quando Deus se manifesta, então, como Jeová Jireh, o Deus que vê e que provê. Eu quero declarar que sobre as nossas vidas, a obra de Deus é completa. Quantos querem isso nessa manhã? A obra de Deus é completa, ela é ampla. Então não fique limitada a uma resposta, bitolada a uma resposta. Sabe o que está vindo ao meu coração agora? Eu vou falar porque pode ser sua resposta nessa manhã. Tem gente aqui, irmãos, andando como aquele animal que põe um cabresto, entende? Bitolado, o Espírito Santo está falando para você hoje. Você está bitolado nessa resposta. Você quer isso a qualquer preço. Você está investindo toda a sua força, toda a sua expectativa nessa situação. Deus está dizendo para você, tira os teus olhos disso. Vê a minha obra de uma maneira completa e espera, porque eu vou agir na tua vida nessa área também. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo a você hoje? Deixa Deus ampliar. Eu me lembro de uma certa vez que a gente estava compartilhando com o pastor Léuri uma situação, e ele me deu uma palavra assim que veio com tudo do Espírito Santo. Ele disse, olha, nesses momentos em que nós não entendemos o processo de Deus, Laudijane, o nosso coração, ele está sendo dilatado para caber mais. Aí eu, mas como assim? Como assim? Você já viu o que acontece com os ossos de uma mulher grávida, irmão? Você já deve ter visto, pelo menos na escola. Os ossos de uma mulher, quando ela engravida, amados, ele vai abrindo, ele vai se expandindo, sabe para quê? Para dar lugar à presença daquela criança. Tudo que vai nascer novo na nossa vida, irmão, vai ter que ter um dilatar de Deus. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você quer uma vida nova no Espírito? Você quer uma vida nova para a tua família? Você quer uma vida nova ministerial? Você tem que deixar Deus plantar o sonho na tua vida. Você tem que deixar Deus gerar o sonho. Você tem que deixar essa criança nascer. Você tem que deixar ela estar madura para isso. Você tem que deixar exatamente o mover do Espírito vir da maneira que o Senhor quer. Diga amém. É muito bom a gente ver o neném já nascido. Mas a mãe sabe o preço que ela paga. Carrega ali no seu ventre e abastece de alimento e cuida. E leva o peso e passa pelo parto, pelo nascimento. Deus dilata os ossos. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão aqui? Ensinando para ele a lição da vida eterna. Sabia que Abraão nunca entrou numa igreja batista, irmãos? Sabia, pastor Marcos, que na época de Abraão, Isaac e Jacó não tinha sinagoga, pastor? Sabe onde que era o encontro deles com Deus? Era na pedra, era na rocha, era na árvore, era em cima do fogo, era atrás da nuvem. Os encontros com Deus daquele povo eram encontros simplesmente fora de todo padrão que você possa imaginar. Sabe o que Deus estava fazendo nesse dia aqui, igreja? Eu nunca ouvi ninguém pregar isso. Eu nunca ouvi ninguém ensinar
o que eu estou te ensinando aqui hoje de manhã? Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão quando ele mandou Isaac ser levado para o alto do monte? Deus estava pregando o evangelho de Jesus Cristo a Abraão. Ele estava dizendo a Abraão: vai ser assim, Abraão, quando você vê que não há mais recursos, quando você vê que o destino é a morte, quando você perceber que chegou ao fim, quando você perceber que está tudo acabado, eu vou prover o cordeiro, ele vai estar lá preso, e o nome do cordeiro, Abraão, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua vida. Naquela hora, Abraão entendeu o plano do evangelho através da experiência com seu filho. Você pode entender a grandeza disso, irmão? O patriarca sendo evangelizado por Jeová. Pastora, a senhora está inventando. Cuidado aí para não navegar na maionese. Hebreus 11 me confirma o que o Espírito me trouxe. Hebreus 11 mostra que o sacrifício de Isaac foi um simbolismo elaborado por Deus Pai. Pela fé, diz o capítulo 11, verso 17, ofereceu Abraão a Isaac, quando ele foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: e em Isaac será chamada a tua descendência. E ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. E o verso 19 confirma o que eu acabei de dizer. E daí também, a palavra diz, em figura, em algumas traduções diz, por um simbolismo, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Quando você estuda o texto na original, essa palavra pela figura, pelo simbolismo diz, naquele momento Deus Pai mostrava a Abraão como seria o livramento para a vida dele, como seria o livramento para a vida de Isaac, e como seria o livramento para todos aqueles que viessem a crer no Senhor Jesus. Eu quero que você dê um aplauso ao Cordeiro de Deus. Dê um aplauso ao Cordeiro de Deus nessa manhã. Nós te reverenciamos, Jesus Cristo de Nazaré. Nós te exaltamos, porque o Senhor é a nossa provisão, nosso livramento. Aplauda mais forte a Jesus. Entenda que Ele estava preparado pela tua vida. Aleluia! Eu sempre ouvi essa história, desde pequena. Porque Abraão foi sacrificar Isaac, e ali estava o cordeiro, e a questão toda era provar a fé de Abraão. Deus estava muito mal-humorado naquele dia. Não tem nada a ver. Como que nossos pensamentos são pequenininhos. Como que a gente lê as coisas e pensa assim, tá aqui, ó, papel alumínio enrolado numa bolinha de, sei nem que material é esse, de mangueira. Irmãos, quando Deus faz as coisas, Ele tem a visão. Quando Deus move, Ele está estabelecendo. Quando Deus quer, Ele não vai medir o preço. A Bíblia diz, eu darei homens pela tua vida. Se preciso, Deus entrega nações. Se preciso, Deus destrói exércitos. Se preciso, Deus faz o que for. Traz a existência. Eu amo aquele texto, sou apaixonadíssima pelo texto que diz, eu sirvo ao Deus que chama a existência as coisas que não são. É nesse Deus que eu creio. Se você crê também, diga glória a Deus. Não é. Me lembro que quando meu marido era só meu namorado, um rapazinho, meu pai tinha 11 diáconos. E uns deles não eram convertidos. Aí eu me lembro de um moço que chegou para meu pai e falou assim, o senhor vai deixar sua filha casar com aquele moço? E além de tudo, o senhor está querendo que aquele moço vai fazer seminário? Aquele menino não é pastor. Ele é um novo convertido, ele não tem área de atuação na igreja, ele não tem formação, ele não tem nem jeito de pastor, ele nem conversa.
Eu me lembro que um dia acabou um culto, ele deu um murro na barriga do meu marido. Literal. Falou, moleque, você está enrolando a filha do pastor? Aí o Keis falou para ele, nunca mais faça isso comigo. Eu respeito o senhor, não faça assim comigo. Para de enrolar a filha do pastor, moleque. Esse mesmo homem já se sentou para ouvir meu marido pregar e chorou. Ele não era um pastor. Não era mesmo. Ele era um órfão. Novo convertido. Com pouca instrução. Mas com um coração verdadeiro. E Deus chamou a existência o que não era e fez ser. O Deus que nós servimos é o Deus que usa as coisas loucas para confundir as sábias. É que levanta o que não é para ser. Diga amém por isso. Eu tenho um conhecido nosso, que foi nosso colega na época da nossa juventude também. Irmão, você sabe de uma pessoa que saiu da miséria para a riqueza? Mas não é assim, tá bem de vida não, é rico. Esses dias atrás nós estávamos num evento, patrocinado por aquela pessoa cujo coração é santo. O dinheiro que vem na mão dele também é lícito. Ele é um homem trabalhador, mas Deus olhou para ele e disse, vou enriquecer. E eu me lembro quando a gente dava prato de comida para essa pessoa. E eu olhei para o meu marido e falei assim, Keison, como pode uma pessoa que a gente levantava cesta básica, que a gente dava prato de comida, que a gente ajudou a pagar os estudos. Ele não sabe como fazer para gastar o dinheiro que ele tem. Ainda bem que ele é um investidor na obra de Deus também. Ele pensando, eu não sei se eu compro apartamento, eu não sei se eu invisto em loja, eu não sei se eu faço o quê. E meu marido pensando, dá para tudo para a igreja. Meu Deus, o homem enriqueceu. Aí na hora o Espírito Santo me veio. Eu trago à existência o que não é. Não existe. Não precisava estar nos planos humanos. Irmão, Deus gosta de umas contramão assim para o homem, mas que para ele é o caminho perfeito. Você já viu aquele texto de Salmos que diz, o caminho do Senhor é perfeito? Quem recebe esse caminho perfeito na sua vida? Irmãos, eu profetizo e digo, o Deus que levanta o cordeiro desde a fundação do mundo, o Deus que pregou o evangelho para Abraão, o Deus que mostrou para Abraão como é que era o meu livramento e o seu ia acontecer, Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele é Deus para sempre na nossa vida, e hoje Deus se revela a você como Deus que veio prover, Ele é Jeová Jiré, aleluia. Aplauda o Senhor, Ele merece. Quanto mais honra você dá, mais o favor de Deus vem na sua vida. Então, recapitulando, olha lá. Entra no princípio da obediência à vontade de Deus. Rende o coração, demonstra confiança. Não pergunta como será, com quem será, o que será. Apenas crê no livramento. Deixa Deus santificar o altar. Deixa Deus testar e aprovar sua fé. Uma das coisas que o Espírito Santo tem me falado é que Ele nos faz perceber que a única coisa que nós não podemos é perder a sua presença. Às vezes a gente começa a vida achando que a gente não pode muita coisa. Eu não dou conta de ficar sem isso, eu não dou conta de ficar sem aquilo, eu não dou conta de abrir mão daquilo outro. No próximo dia 12 faz 1 ano que o Senhor levou o meu pai. E a minha mãe tem uma família grande. E as irmãs dela comentam. Todos diziam, ela não vai sobreviver à perda dele. Ela não vai sobreviver à perda dele. Não pode, 2 pessoas que vivem tão juntas, ela não vai conseguir. Mas a minha mãe tem dito, minha filha, eu descobri, eu só não posso viver sem o meu Deus. Todos os dias ela se lembra do mozinho dela. Todos os dias ela agradece pela vida dele. Pelo que ele representou para nós. Mas todos os dias, né, minha mãe, o consolo do Espírito Santo tem estado sobre nós. Ontem meu irmão estava numa reunião. E eu também estava, ele estava dirigindo aquela reunião. E eu via meu pai. Não como uma imagem, não. Mas eu sentia a mesma coisa que o meu pai estava fazendo.
Era claro ver sobre a vida do meu irmão o mesmo manto. Parecia que eu era uma pessoa levando a roupa da outra. Eu chorei, minha mãe chorou também. E o meu irmão liderando até as palavras que ele falava naquela reunião, pastores ali presentes, ele dizia, então nós faremos dessa maneira e o Senhor se moverá dessa maneira. E eu pensava, meu Deus, meu pai está aqui. Não o pai da terra, o pai do céu. O pai do céu está aqui manifestado, o Espírito é o mesmo. E eu disse, Deus, como pode alguém ser levado, mas o Espírito do Senhor comunica as mesmas verdades, Senhor, age da mesma maneira, o legado existe, é forte, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de gerações, é o Deus que faz do modo dele, e é o Deus que fez Laura, Laudiane e Laudiaí entender que a gente só não pode viver sem Deus. Eu me lembro que o papai dizia muito no último mês de vida dele, muito. Cada vez que a gente chegava no hospital, ele esperava um pouquinho e logo que ele começava a conversar, ele dizia, continua, viu, minha filha? Sim, pai. Você sabe, não é, minha filha? Sei, pai. Você sabe que papai vai levar. Papai vai me levar para casa. E era interessante que meu pai chegou a dizer várias vezes que Deus tinha mostrado a ele algumas situações. E meu pai sentia o amor paterno. Ele começou nos últimos dias a sonhar com o pai dele, lembrar do pai dele, chorar com saudade do pai dele. E um dia eu estava na casa dele e falei, pai, isso que o senhor está sentindo é o envolvimento do Espírito Santo na paternidade, pai. Ele disse, meu pai foi muito bom para mim, e chorava. E eu falava, mas pai, já tem tantos anos que meu avô morreu. Ele, mas eu estou sentindo esse amor paterno. E eu sabia, era Deus preparando. Era o amor do Pai sendo revelado ali naquela hora. E ele falava sempre, continuem, continuem. Até mesmo se Deus tivesse permitido que Abraão imolasse Isaac, que Abraão matasse Isaac, a Bíblia diz que ele cria, que Deus o podia recobrar. Sabe por que essa fé veio no espírito de Abraão? Porque de fato Jesus Cristo seria imolado. Era a mesma convicção que o Deus Pai tinha, que o levantaria de entre os mortos, veio sobre Abraão naquela hora. Ele disse, crendo, ele não ia matar facilmente não, ele ia matar porque ele estava convicto que se ele matasse, Deus ressuscitava. E Deus fez, porque a Bíblia diz que a morte não teve poder para reter Jesus Cristo. Ele foi arrancado do poderio da morte para que eu estivesse viva, pregando essa palavra hoje, para que você estivesse vivo aí sentado me ouvindo, e para que nós possamos estar vivos com Ele em toda a eternidade. Diga aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos pela intervenção do Teu Espírito. Fique de pé no seu lugar comigo nessa manhã. Nós te agradecemos porque a mensagem de Jeová Jiré é muito mais ampla. Porque a provisão do Senhor não se limita a pagar um cheque, Senhor. Porque a provisão do Senhor não se limita em abrir uma nova porta de emprego. A provisão do Senhor não se limita apenas a fazer uma pessoa levantar as mãos e dizer, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. A provisão do Senhor não apenas acalenta a nossa alma com respostas. A provisão do Senhor é uma obra eterna em nossas vidas. Nós te chamamos nessa manhã, Jeová Jiré. Quantos querem junto comigo invocar o Deus que provê? Então abra sua boca, irmão, não espera o meu clamor. Você é livre, você é filho tanto quanto eu sou filha. Você tem autoridade. A autoridade que está no nome de Jesus te foi confiada. Abre a tua boca agora e começa a adorar pelo Cordeiro que está pronto para você.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já se manifestou na sua vida. Nessa manhã, sabe qual é a oração que o Espírito Santo quer que nós façamos? É que venha a manifestação da morte e da ressurreição de Cristo Jesus em nosso favor. A oração que Deus me deu para nós fazermos hoje foi: Senhor, manifesta o sacrifício de Jesus Cristo. Queria que você levantasse a sua mão direita comigo, com muito temor de Deus, com seriedade e com convicção de que o que você vai fazer agora vai mudar o seu destino. Queria que a igreja dissesse comigo, diga: Senhor meu Deus, eu te oro, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor manifeste o poder do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré na minha vida. Diga: manifesta, Senhor, na minha casa. Estenda a sua mão para frente agora e diga: manifesta, Senhor, nessa igreja. Diga: manifesta, Senhor, na vida dos pastores. Diga: manifesta, Senhor, nessa cidade, na nossa nação. Diga: manifesta, meu Deus, em nome de Jesus, o poder redentor do sacrifício de Jesus Cristo sobre a vida dessas pessoas que eu te entrego. Entregue pessoas ao Senhor agora. Entregue vidas ao Senhor agora. Represente pessoas que não estão nesse lugar nessa manhã. Represente sua família. Represente alguém que você quer ver salvo, liberto e alcançado pelo poder da redenção. Xaracamanaya sudecantaremianda. Xerecantaremianda ricalabassuri cantaraia. Xaracalabalabalabassuri cantaralabalaia. Xiricamaia sudicantarabassúria. Abre os nossos olhos, Senhor. Nós queremos ver tua face. Abre os meus olhos para ver, Senhor. Eu quero te contemplar nessa manhã. Eu quero contemplar o Senhor nessa manhã. Luz que vem pra me guiar. Xarabacalabassúria. Socorro presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar. Sei que em ti posso confiar. Ainda que esteja andando em dor, sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Minha cura está no altar. Jesus, eu creio. Ao milagre me esperando no altar. Sua glória está neste lugar. Eu sei, vem sobre mim poder. Quantos creem que essa é uma manhã de livramentos, de poder na sua vida? Irmão, sabe uma coisa que o Espírito Santo tem me dado assim? Uma convicção muito forte. Eu sou o lugar da manifestação do poder de Deus. Quando a gente diz, neste lugar, vem sobre mim poder. É você, querido. Diga: eu sou a igreja de Jesus. Você pode tocar em alguém aí perto de você? Só toque na pessoa assim. E essa pessoa que você está sentindo, essa é a igreja. Essa é a igreja, esse toque é da igreja. Isso aí, irmão Edson, por isso que eu gosto do irmão Edson. Irmão Edson é uma bênção. Dá um abraço no irmão Francisco aí, irmão Edson. Irmão Francisco, eu te amo tanto. Eu te amo muito, irmão Francisco. Olha, o senhor é um dos motivos. Olha para mim.
Quando eu te vejo entrar, eu recobro as forças para continuar, sabia? Eu nunca vou esquecer dos dias em que não tinha multidão, mas o Senhor estava lá. O Senhor é uma ovelha muito preciosa. Eu te amo, eu amo a sua família. Eu nunca vou esquecer que quando eu e meu marido éramos apenas 2 crianças, o Senhor estava lá com a gente. O Senhor acreditou. E cada domingo de manhã que eu vejo o Senhor entrar ali, eu digo, Deus, o Senhor está com a gente. Eu te amo muito, eu te respeito. O Senhor é um exemplo de um homem fiel. Quando nós entendemos o mover de Deus na nossa vida, eu sou igreja, irmãos. Eu ando por muitos lugares, você não tem noção quanto que eu sou mexedora de espaço. Tem dia que eu tenho que ter cuidado, senão eu aceito 2 convites para o mesmo dia, para pregar de manhã, de noite, no mesmo lugar, na mesma hora. Meu marido fala, amor, controla, porque você não é o Salvador do mundo já veio. Mas eu tenho tanta convicção que eu sou igreja, que se eu pudesse, eu me multiplicava para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero que você tenha essa convicção, irmão. Você não pode mais ser esse crente mais ou menos assim, meu Deus. Não, em nome de Jesus. O Deus que pregou o Evangelho para Abraão no Monte Moriá, Ele pregou o Evangelho para a tua vida também. Você já se converteu. Você tem que ser daquele que carrega o cutelo e o fogo. Agora o cordeiro é com Deus. Diga amém por isso. Nós vamos cantar essa música de novo e você vai declarar poder nessa manhã na tua vida. Deus vai mover diferente sobre você agora. Vamos começar do início, Ed, esse cântico. Nós vamos terminar essa ministração com esse cântico. Mas enquanto cantamos, nós liberamos o poder do Espírito Santo sobre as vidas, sobre a igreja, sobre as famílias aqui representadas. Quem tiver vontade de vir no altar, venha. Atrás das nuvens brilha o sol. O altar de Deus está aberto. Se você quiser vir, venha, não tem problema. Você e Deus é quem sabe das coisas. Deus primeiro, você depois. Ninguém tem nada a ver. Nossas experiências são nossas. Sei que em ti posso confiar. Posso confiar, meu Deus. Ainda que esteja andando em dor, você sempre sabe onde Ele está. Sei onde posso te encontrar. Jamais serei envergonhado. Jamais serei envergonhado. Minha cura está aqui, está no altar de Deus. Eu recebo, Senhor. Nessa manhã, eu preciso ser curada, Deus. Eu recebo a tua cura desse altar, Jesus. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre essa cidade, sobre essa nação. Jeová Jireh, manifesta o teu poder. Sua glória está neste lugar. Neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, eu creio. Ao milagre te esperando no altar. Sua glória está neste lugar, eu sei, vem sobre mim poder. Eu quero que você diga assim: Jesus, eu creio. Declare com fé. Há um milagre muito maior do que você imagina. Agora coloca a mão na sua cabeça, todos. A glória de Deus, ela já chegou na tua vida, neste lugar que é você. Vem poder de Deus. Vem poder de Deus nessa manhã. Nós ministramos, Senhor, que sobre esses vasos, em cujas vidas a glória do Senhor já está, venha o poder de Deus para abrir a visão, para abrir os ouvidos, para abrir o entendimento, para dilatar o coração, para conduzir os passos, para guiar toda a verdade, para promover os teus milagres. Não é do nosso modo, não é, meu Pai? Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito,
mas é o melhor. O Senhor é para nós, Jeová Jirê, o Deus que vê e o Deus que provê. E nessa manhã nós te adoramos. Dê um forte aplauso a esse Deus maravilhoso. Eu quero fazer uma última oração. Feche os seus olhos, não se mova agora, por favor. Você que está na igreja ou no altar, eu digo na igreja, nas cadeiras ou no altar, todos estamos aqui na presença do Senhor, todos. Talvez você, como eu, precise ver hoje o Cordeiro. Você está com fogo, está com cutelo, já subiu um monte. A situação já está toda pronta para a manifestação do sacrifício de Jesus no teu livramento. Você sabe que há uma urgência sobre a tua vida. Há uma urgência. Você precisa dessa intervenção do Senhor. Levante a sua mão comigo agora. Jeová Jirê. Jeová Jirê. Eu sei, Senhor, porque o teu Espírito confirma com o nosso Espírito que tu és Deus. Tu tens santificado o altar. Ídolos estão caindo por terra. Pecados têm sido confessados e abandonados e ainda serão mais. Tem muitas pessoas aqui, Deus me mostra que Deus tem mudado os valores. Deus tem se alegrado com você. Deus tem se alegrado porque os seus valores estão mudando. Seus ossos já estão se abrindo para o bebê, para o sonho, para aquilo que Deus colocou já dentro de você, que vai ser trazido à luz. Sua vitória não vai demorar, diz o Senhor. Pai, mas nessa manhã, essas mãos levantadas é pela manifestação do Cordeiro de Deus. Nós vemos uma coisa só: o nosso pedido. Nós vemos uma coisa só: o Senhor vê todo o resto. Eu quero confessar que o Senhor sempre sabe o que faz. Eu quero declarar que a tua maneira é a perfeita. Eu quero declarar que a tua hora é exata. Eu quero declarar Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou: como eu pensei, assim sucederá. Como eu determinei, assim se efetuará. E é isso que eu quero, Senhor. É isso que essas mãos levantadas querem. A provisão de Jeová Jirê do modo de Deus. O livramento do Senhor que faz Abraão descer daquele monte como o homem mais rico da terra. Abraçado com seu filho e salvo. Abraçado com seu filho e pronto para viver as promessas de Deus. E para saber quem é o Deus das promessas. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós saibamos, não apenas que tu cumpres promessas, mas o Senhor quer que nós saibamos quem é o Deus das promessas, que é o Senhor. Receba, Senhor, o clamor desses corações, dessa igreja, da noiva nessa manhã. E venha sobre nós com uma unção de milagres. Igreja, recebe uma unção de milagres nessa manhã. Não importa qual é a intervenção de Deus que você precisa, receba uma unção de milagres. E eu não profetizo em meu nome, eu profetizo no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E a Ele nós adoramos. É nesse nome que nós oramos, é nesse nome que nós cremos. Em nome de Jesus Cristo, aleluia.